Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem, deixa eu botar aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Voltando hoje, tá meio lento aqui, mas vamos ver se vai aqui. Aí, bom, seguindo o nosso cronograma de aulas, hoje nós vamos estudar balanço patrimonial na aula 4. Essa é a nossa penúltima aula do módulo. Na próxima aula, que vai ser uma aula bem curtinha, eu vou falar mais para frente, mas já dando um pequeno spoiler. Nossa próxima aula é prova, então vai ser uma aula curtinha. Eu vou dar o último assunto de fluxo de caixa, bem curtinho, e vou indicar o que é que vocês precisam estudar para a prova de todos os capítulos, de todas as aulas que a gente deu, tá certo? Então, assim, vai ser uma aula curta, que nem a gente fez no outro módulo, uma aula mais ou menos de 1 hora no máximo. E eu vou falar bem por cima de fluxo de caixa. O que a gente já fez, a gente já falou de fluxo de caixa, na verdade. Assim como a gente já falou de balanço patrimonial, a gente só vai aprofundar um pouquinho e vamos fazer a nossa prova. A prova vai ser naquele mesmo modelo do outro módulo. Eu vou indicar o que você precisa estudar, vou dizer mais ou menos como serão as questões, vai ter de aberta, vai ter de assinalar. Vai ser uma prova maior, porque esse assunto é maior, mas vocês não dão conta. Basta seguir o roteiro que eu vou planejar para vocês aqui, para que vocês façam as atividades, certo? Então, hoje a gente vai ver balanço patrimonial. A gente já viu isso no módulo passado, né? Vocês podem até estranhar, mas professor, a gente vai ver balanço patrimonial de novo. Sim, a gente vai ver balanço patrimonial de novo, mas nós vamos ver com mais detalhes, com o que é que compõe o balanço patrimonial, tá certo? A gente vai, digamos, um aprofundamento daquela aula do módulo passado, tá certo? Lembrando também, novamente, da questão da lista de exercícios, que vocês não podem ficar sem fazer, porque além de ela assimilar conteúdo, ela serve como ponto extra para a nossa avaliação, tá certo? Então, fiquem atentos enquanto a isso e vamos lá para a nossa aula. O que é que a gente viu na aula passada? Rapidamente, para a gente não esquecer, nós vimos a importância das ferramentas contábeis no estoque, né? Para que é que elas servem, e vimos diversas ferramentas que as empresas utilizam no estoque para poder controlar o fluxo de estoque, para controlar o nível de estoque, para controlar a quantidade que entra, a quantidade que sai. Foi isso? E a gente viu o cross-docking, nós vimos o VMI, o condomínio, o consórcio modular, Milk Run, DIT, o Just in Time e o Kanban, né? Eram ferramentas tanto contábeis quanto logísticas que serviam para que a empresa acelerasse o seu estoque, que não deixasse os clientes na mão. A gente viu tudo isso, né? E vimos também outras ferramentas de gestão de estoque. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Aqui, ó. Nós vimos o WMS, né, que é o principal sistema utilizado. Nós vimos o SR, o EDI, o eProcurement. Foi tudo isso que a gente viu. Que são chamadas de ferramentas de gestão de estoque, não é isso? Então, tudo beleza. Se você tiver ainda alguma dúvida, dá uma voltada aí na outra aula no sistema para poder fixar os conteúdos, porque é muita sigla, muitas vezes a gente esquece. Mas se não, fiquem tranquilos aí que não vai ter muita dificuldade não. Certo? O que a gente vai ver hoje, ó?
nós vamos ver o balanço patrimonial, a estrutura desse balanço, os elementos que compõem o balanço patrimonial, vamos revisar alguns conteúdos, se der tempo, e os encaminhamentos para a aula assim que aprova, que eu já falei um pouquinho, mas a gente vai falar mais lá na frente, tá certo? Vamos lá. Balanço patrimonial, ó. Com certeza vocês já devem ter ouvido a expressão fechado para balanço, né? A gente já escutou muitas empresas falam assim, olha, tal dia a gente não vai poder fazer alguma atividade porque a gente está fechado para balanço. Ou quando muitas vezes a gente escuta até nossos amigos e amigas falar, olha, esse mês eu tô fechada para balanço, né? A gente já escutou essa expressão, né? Geralmente essa expressão fechada para balanço indica que algo ou alguém está no momento de análise sobre alguma coisa, não é verdade? Como por exemplo a gente, quando às vezes a gente está, vamos supor que um exemplo bem trágico, sei lá, deixa eu ver, término de namoro, vamos pegar aqui, quando a gente termina o namoro e aí depois a gente vai aos poucos, né, voltando à realidade, aí aparece uma menina ou um menino que a gente tá afim, ou que tá afim da gente, né? Aí você fala, não, tô fechado para balanço, porque você tá analisando ainda, você tá o choque do término do namoro, né? Que mexe com a gente sabe como é que é, né? A gente mexe com a gente, às vezes a gente tá muito tempo com a pessoa e do nada não tem a pessoa. E, enfim, você tá o quê? Analisando a sua vida, né? O que é que você fez de certo, o que é que você fez de errado. Ou o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Né? A gente já, com certeza já passaram por isso, né? Eu já passei também. É um momento meio bad, mas a gente tem que passar. Porque depois a gente volta mais forte, a gente volta mais seguro do que a gente quer. É muito bom a gente fazer uma autoanálise da gente, fazer uma coisa, né? Vocês sabem melhor do que eu. Então, quando a empresa fala que está fechada para balanço, eles estão o quê? Analisando o que é que... Exatamente, eu pegar essa mesma analogia de um término de namoro. Eles estão analisando o que foi que eles fizeram em determinado período de tempo. Por exemplo, as empresas de calçados. Por exemplo, vou chutar aqui duas muito fortes aqui em feira. A Mersan e a Lupalina. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho tios que são gerentes da Mersan e já trabalharam também em outras empresas de calçados. Eles escolhem um dia por mês para poder fechar a loja. A loja não trabalha até um determinado horário. E depois eles fecham a loja e ficam reunidos entre eles ali. Para quê? Para poder fechar para balanço. Eles querem ver, olha... Vamos ver o que vendeu durante, por exemplo, nesse caso, no mês. O que é que eles venderam durante um mês. E logo depois eles vão conferir se o que vendeu bateu com o que saiu do estoque. Para o quê? Para ver se essa conferência, ver se está tudo certo. Ou se houve algum erro de um lançamento de venda ou de um lançamento de saída de estoque. Porque, lembre-se o que eu falei na primeira aula de estoque, que o estoque é o coração da empresa. É de onde tudo sai. E se é o coração da empresa, é o dinheiro que está ali. Então, tem que conferir se está batendo, se o dinheiro, no caso, foi empregado da maneira correta. Se teve lucro, se teve prejuízo. Por que está acontecendo isso? Muitamente o balanço que diz, olha, aqui a gente vendeu mais do que a gente comprou. Geralmente isso é uma coisa boa, porque entrou mais dinheiro do que saiu, logo você vai ter lucro. Mas quando acontece o contrário, pega essa empresa de calçados, por exemplo, aí, ó, você comprou mais calçado do que vendeu. Naquele espaço de tempo, nesse caso mensal, você teve o quê? Prejuízo. Quem vai me dizer isso? O balanço patrimonial. Porque, ó, vamos pegar aqui a nossa canetinha que vocês já conhecem, que eu me bato com ela. Ó, o balanço patrimonial tem mesmo uma
importância muito grande quando o assunto é... Aí eu paro aqui, ó, e circulo justamente essa palavra. Analisar o panorama de um empreendimento. Então é ele que vai dizer, olha, naquele momento a sua empresa se encontra em uma situação boa. Aquela empresa se encontra em uma situação ruim. A sua empresa tem capacidade de fazer investimento. A sua empresa não tem capacidade de fazer investimento agora. Quem vai dizer isso é o balanço. Um dos instrumentos, na verdade, que vai dizer o balanço. Outro é o fluxo de caixa também, que diz. Porque é o que vai dizer, olha, a sua empresa está saudável, porque ao longo dos últimos 3 balanços, você conseguiu um lucro, vamos supor, ou superávit, tá, gente? Muita gente usa superávit, outras empresas usam lucro. As duas querem dizer quase a mesma coisa, mas enfim, não muda o sentido da coisa, que é o quê? Você ter um ganho. Então, se tá lá que você teve 3 meses de superávit, eu posso construir uma outra loja? Pode, porque tá aqui, ó. Eu tenho dinheiro, eu tenho capital para poder fazer aquele investimento. Então, aqui, ó. Vamos aqui para o segundo parágrafo, aqui, ó. Com este instrumento, a empresa pode verificar, vamos pegar aqui de novo a caneta, quantitativa e qualitativamente, qual é a sua situação financeira durante um determinado período. E assim, tomar decisões importantes e seguras para o seu futuro. O que eu acabei de dizer, ó. Que, através no instrumento do balanço patrimonial, a empresa pode verificar quantitativa, e aqui é importante a gente frisar isso aqui, ó, quantitativa e qualitativa. O que é isso? Quando a gente pega a palavra quantitativa, a gente lembra de quantidade, não é isso? Quantitativo, gente, é a questão do dinheiro mesmo, a quantidade de dinheiro, os dados, os números em si. Então, toda vez que você escutar, estou fazendo uma análise quantitativa de alguma coisa, é uma análise de dados, tá? É uma análise de números para poder chegar a uma conclusão. Qualitativamente quer dizer com a qualidade, como o próprio nome já sugere, ou seja, é uma parada subjetiva. Por que é subjetivo? Vamos supor, nós temos 2 empresas, a empresa A e a empresa B, elas são do mesmo ramo, e em um determinado balanço mensal, as 2 empresas tiveram o mesmo lucro. Então, vamos botar 100 mil reais. Tá? 100 mil reais. Nós temos uma empresa que tem 100 mil reais de lucro. Só que os 100 mil reais, vocês concordam comigo que os 100 mil reais é diferente de A para B? Sim, né? Porque as empresas elas são diferentes. Às vezes a empresa A pode ser uma empresa muito grande, que 100 mil reais não consiga suprir as necessidades dela. E a empresa B é uma empresa pequena, média, que 100 mil reais ela dá tranquilamente para poder cobrir todos os seus gastos, enfim, ainda sobrar a margem de investimento para construir uma nova lojinha. Quem vai dizer isso é justamente a análise qualitativa, ou seja, os significados, as conjunturas que estão por trás desse número. Por que a gente coloca essas duas juntas aqui? Porque geralmente uma não pode fazer sem a outra. Por que não pode fazer uma sem a outra? Justamente porque eu falei essa questão agora dos significados por trás. Muita gente, e eu falo isso com propriedade, muita gente ainda discrimina essas análises. Ou você faz quantitativo, ou você faz qualitativo. E geralmente são abordagens complementares, são abordagens que juntas conseguem te dar um panorama muito preciso e muito completo. E, infelizmente a gente só vê ainda muitas empresas, muitos economistas, muitos administradores, até vindo da formação mesmo acadêmica, olha, você tem que escolher uma das duas. Ou você vai escolher uma análise quantitativa ou vai escolher uma análise qualitativa. E isso, querendo ou não, empobrece o debate, empobrece o instrumento que você tem para trabalhar com isso.
E se você for trabalhar com isso também algum dia, de fazer balanço, de analisar balanços e tal, saiba que é muito importante você conseguir dominar ou saber o básico disso aqui. Porque a partir daí eu vou saber qual é a situação financeira da empresa durante um determinado período e assim tomar decisões importantes e seguras para o seu futuro. Como eu já falei, ao exemplo de querer expandir a fábrica ou de querer construir uma nova loja e tal. Quem vai dizer isso é o balanço patrimonial, certo? Mas aí a gente falou de balanço, mas o que é um balanço patrimonial, de fato? Qual é a sua definição? E aí eu trago aí, ó. Trata-se de um... Olha, deixa eu pegar aqui de novo a nossa canetinha. Trata-se de um documento, ou seja, é um documento, é um arquivo. Antigamente era feito à mão, hoje é feito digitalmente, geralmente uma planilha de Excel, com o qual é possível representar a evolução do patrimônio total. Ó, patrimônio total da organização em um determinado período de tempo, que geralmente é de um ano. Mas, como eu já falei, tem empresas que fazem balanço mensal, principalmente as empresas de calçado. Mas pode variar conforme as necessidades do negócio ou a legislação. E analisar qual a situação financeira. Então, é uma planilha de Excel que vai ter lá inúmeros elementos, que nós vamos ver daqui a pouco o que é esses elementos, o que é que compõe cada elemento, que vai te dizer exatamente qual é a sua situação financeira naquele tempo. Então, vai ter lá a sua situação financeira em 31/12/2020, positiva, é negativa, é estável, ou seja, não mudou nada em relação ao ano anterior. Pode ser que acontece muitas vezes isso. Então é mais ou menos isso que o balanço ele vai te dizer ali na sua cara o que é. A gente vai ver, acho que eu botei aqui um exemplo de como é que é um balanço. Então a gente vai ver, não vou falar disso agora não. Então é importante isso aqui, ó. É por isso que o balanço junto com o DRE, demonstrativo de resultado de exercício, que a gente já viu que é um DRE, e o demonstrativo de fluxo de caixa, DFC, que nós vamos ver na próxima aula, o balanço patrimonial, ou se chamar de BP, compõe a tríade, ou seja, o grupo de trade, das principais demonstrações contábeis e gerenciais de uma empresa. Toda empresa tem que fazer no final do ano DRE, o DFC e o BP. Todas. Setor contábil, todo final de ano. Tá? Vocês trabalham, se vocês já trabalharam em setor contábil, se vocês vão trabalhar em setor contábil ainda, sabe. Chegou dezembro, o setor de contabilidade de uma empresa ela fica doido. Porque tem que começar a fazer isso aqui, ó. Demonstrativo do resultado de exercício, demonstrativo do fluxo de caixa. E isso dá um trabalho muito grande, porque entra naquilo que eu falei lá na primeira aula de financeiro, da questão das empresas estarem interligadas umas com as outras. Lembra que eu falei isso? Então, ó, elas têm que estar interligadas umas com as outras por conta de colher essas informações aqui do DRE e do demonstrativo de fluxo de caixa. Certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Até aqui tudo entendido, gente. Espero que estejam entendidos. Tal. É bem basicão. Então aí, ó. Quando o negócio divulga que está fechado para balanço, como falamos no início desta aula, significa que este relatório está sendo construído. Como falei, é o momento em que as empresas analisam tudo o que aconteceu durante um determinado período de tempo e começa a construir aquilo, ou seja, colocar em papel, entre aspas, colocar às claras o que está acontecendo. Geralmente isso acontece com a auditoria de cada área da empresa. O que é auditoria? Justamente a checagem, ó. Cada empresa ali, com cada setor da empresa começa a fazer seu próprio balancinho, ó. Ou seja, o setor financeiro fazendo aí, olha, o que é que entrou de venda, o que é que entrou de prestação, o que é que entrou de investimento,
o que é que saiu, o que é que, sei lá, saiu com compra de material, o que é que saiu com compra de produto, o que é que saiu com retiradas de acionistas, no caso a empresa que tem sócio. Então nós vamos fazendo ali, ó, cada setor vai fazendo, colhendo seus dados e depois passar para a contabilidade checar primeiro, óbvio que está tudo certo, e depois ela vai e faz o relatório, digamos, o geralzão. Então aí, ó, geralmente isso acontece com a auditoria de cada empresa, vai levantando e conferindo todos os bens do empreendimento, incluindo os estoques, produtos acabados e matérias-primas, por exemplo. Um adendo aqui, um parêntese. Tem muita empresa que faz balanço errado por conta justamente desse último item aqui, ó. Matéria-prima. Eles não consideram que matéria-prima é digamos, um bem da empresa. E acabam não colocando. E aí depois são obrigadas a colocar, ou depois que eu vou dar problema lá na frente, ver o que está faltando quando vai ver a falta dessa matéria-prima. Vamos lá. O balanço patrimonial da empresa é essencial para manter o controle de custos. Porque, como eu falei, tudo que acontece dentro da empresa é custo, verdade? Custo de você compra matéria-prima, custo. Você vende o produto, é custo. Porque custo de estoque, custo de transporte, verdade? E aí, custo para produção de matéria-prima, energia, custo de material humano, vocês têm que pagar o salário para o cara vir produzir, né? Então, ó, o balanço vai dizer tudo isso. E acompanhar o seu patrimônio, né? Afinal de contas, é um balanço patrimonial, ou seja, que reflete todo o patrimônio, ou seja, tudo que a empresa tem. Porém, sua utilização não se restringe apenas aos fins contábeis. O conceito de balanço patrimonial também permite à empresa ter uma visão consolidada da sua evolução em um determinado intervalo de tempo, já que demonstra todos os seus ativos e passivos, como veremos a seguir. Então, as empresas, como eu falei, as empresas usam o balanço patrimonial para comparar digamos, a trajetória da empresa ao longo dos anos. Geralmente as empresas usam 5 anos. A cada 5 anos elas fazem, digamos, uma análise de cenário. Que é o que pega ali, olha, nos últimos 5 anos a empresa está nessa tendência aqui. Geralmente eles fazem um gráficozinho, sabe aquele gráficozinho de seta? Pronto, eles fazem aquele gráfico ali, ó. Pegou, faz ali, ó. A gente tem uma tendência de poder fazer aquele gráfico subindo ali. Ou então o gráfico caindo. Olha, os últimos 5 anos o nosso gráfico, as nossas receitas, as nossas despesas, o nosso patrimônio está caindo. Então, geralmente eles usam esse instrumento para poder fazer o quê? Essa análise de cenário. E aí, a gente tem essa palavra aqui, ó, que eu quero que vocês se atentem muito, ó, ativos e passivos, porque elas serão essenciais para todo entendimento de balanço patrimonial. Se vocês não conseguirem compreender o que é ativo e passivo, vai ficar muito complicado o entendimento do balanço patrimonial, tá certo? Então vou essa parte bem com calma, bem tranquila, para que vocês entendam legalzinho, tá? Então vamos lá, ó. Vamos agora, a gente já viu o que é balanço patrimonial, né? Já viu para que ele serve, qual a sua importância, para que a empresa utiliza o balanço patrimonial, tudo isso a gente já viu. A gente vai ver agora a estrutura do balanço patrimonial. Então talvez você esteja se perguntando como é que monta um balanço patrimonial, né? Você já deve ter pensado, poxa, o professor falou aí tanta coisa que o balanço patrimonial, esse balanço patrimonial é aquilo e papapá. E você agora deve estar se perguntando como é que monta esse bendito balanço patrimonial, né? Pois bem, a estrutura do balanço patrimonial é dividida em 3 grandes categorias.
Nós vamos falar aqui das três. A primeira delas, como eu já falei, são os ativos. Ó. Nessa parte do balanço, que geralmente vai ficar registrada no lado esquerdo. Peraí, esquerdo de... o meu lado esquerdo. Para vocês deve ser o direito aí, mas é o lado esquerdo. Fica registrado tudo que a empresa possui de alguma maneira, seja bens e direitos. Os bens são formados por tudo que a empresa tem em sua posse no momento, como por exemplo máquinas, equipamentos, galpões, estoques, carros, caminhões, computadores, enfim, tudo que a empresa possui, tudo que é dela, que está no nome dela, que ela comprou no nome dela, são considerados bens e estão do lado esquerdo do balanço. Assim como os direitos são aquilo que a empresa possui, mas que não está em seu poder no momento, como por exemplo os recursos depositados no banco, ou seja, as contas bancárias que a empresa tem, com vários recursos, também são considerados direitos. Em resumo, os ativos são tudo aquilo que pode gerar benefícios econômicos no futuro, como bens, produtos em estoques, recursos aplicados, investimentos financeiros, entre outros. Então, se a empresa tem 100 caminhões e 200 carros, por exemplo, são considerados ativos da empresa. A empresa tem isso e através disso vai gerar aqui o lucro no futuro para ela, porque os carros e os caminhões vão transportar as matérias-primas, os equipamentos, os produtos, vai levar para o consumidor, então tal. A empresa tem 100 mil reais aplicado em títulos financeiros, como CDB, CDI, ações na Bolsa de Valores. Então, aquilo ali vai gerar benefício, né? Porque se a ação sobe, vai gerar lucro, obviamente. Então, tá lá registrado, tem que estar registrado na empresa, no balanço patrimonial como ativo, certo? Então, ativo é isso, ó. Definição sensacional do ativo de maneira sucinta. É tudo isso aqui, ó. Se perguntar na prova o que são ativos, ó, são tudo aquilo que pode gerar benefícios econômicos no futuro da empresa. Provavelmente é questão de prova, tá? O que são ativos, eu vou pedir para você explicar e dar exemplo, certo? Vamos lá. A segunda parte da estrutura do balanço patrimonial são os passivos, que estão registrados geralmente no lado direito do balanço. Que essa parte do balanço compreende tudo aquilo que a empresa deve a terceiros. Então, ó, tudo que a empresa tem que pagar ou vai pagar em algum período de tempo é considerado passivo. Isto é, suas dívidas e obrigações financeiras. As dívidas são contas a pagar para fornecedores. Se eu compro 100 mil unidades de matéria-prima, eu tenho que pagar aquilo, né? Senão eu sou chamado de caloteiro. Então, o que? É uma dívida. Eu tenho que pagar para o fornecedor, então ela entra no passivo. Já as obrigações se referem aos bens que não são da empresa, mas que estão sob seu poder, como o pagamento de funcionários. Então, os salários que a empresa paga aos seus funcionários é um passivo dela, porque é um bem que não é da empresa, ou seja, você, apesar de estar contratado da empresa, você não é da empresa, você está aí prestando um serviço, então obviamente você não é da empresa, mas que você está sob um determinado horário, no poder dela, prestando um serviço, uma função, certo? E o último é o patrimônio líquido, que geralmente está embaixo, centralizado no final do balanço, que nada mais é do que a diferença entre ativos e passivos. Nada mais é do que ativo menos passivos. A conta é essa. Ou seja, o capital que a empresa possui em caixa. O ideal é que a empresa sempre tenha... Aqui, ó. O ideal é que a empresa tenha sempre ativos maiores que passivos. Porque vai dar patrimônio líquido positivo. Ou seja, eu tenho um capital, eu tenho chamado lucro, né, um capital positivo. Também é importante que este montante cresça positivamente a cada mês.
acumulando e incrementando o patrimônio da organização, certo? Então, esses são os três tipos as três estruturas principais do balanço patrimonial. Mas lá na frente, daqui a pouco eu acho, a gente vai discriminar ativo, passivo e patrimônio líquido. Ou seja, quais são item por item que são considerados ativos e que serão colocados no balanço. A gente vai ver ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. Certo? E patrimônio líquido também acho que tem uma definição que agora me fugiu de cabeça aqui, mas certamente deve estar aqui. Então aí, ó. Subdivisões do balanço patrimonial. Foi eu falar, já está aqui, ó. Além da divisão acima, podemos subdividir os ativos e passivos em categorias para facilitar cálculos e demonstrações. Para os ativos temos, ó, o ativo circulante, são os bens e recursos aplicados que podem ser convertidos em dinheiro em um curto período de tempo inferior a um ano, como contas a receber e os estoques. Então, ó, na parte esquerda do balanço, lá quando a gente vê ativos, vai estar embaixo uma subdivisãozinha, ó. Ativo circulante, aí tem os itens. Depois embaixo, ativo não circulante. Geralmente, os balanços patrimoniais que eu vi colocam assim: ativo, e aí bota o valor total do ativo logo do lado. Aí bota ativo não circulante, valor do ativo circulante. Aí depois bota todos os itens do ativo circulante e o valor deles, sendo que a soma tem que bater com o valor que está em cima. Depois eles botam ativo não circulante, o valor, todos os itens do ativo não circulante, tal, e a soma tem que bater. Outros balanços não fazem isso. Eles fazem como? Bota ativo, aí bota ativo não circulante, bota todos os itens e os valores. Passivo circulante e os itens. Passivo não circulante, os itens. E no final bota ativo total, ou só total. E aí soma tudo. Eu particularmente não gosto disso, acho que é muito... Visualmente falando, é muito estranho. E eu acho que a primeira fórmula que eu falei, acho que fica mais detalhado, fica melhor para todo mundo, até para quem quiser ler o balanço patrimonial. É mais fácil de auditar, ou seja, de fiscalizar se está tudo certinho. Então, eu particularmente prefiro o primeiro. Mas muitas empresas fazem esse segundo, certo? Então, ativo circulante é isso, ó. Bens que podem ser convertidos em dinheiro em um período inferior a um ano, como contas a receber, ou seja, o dinheiro que eu vou receber dos fornecedores em até um ano, posso converter aqui em dinheiro rápido, e os estoques também, vendendo os produtos. Ativo não circulante são os recursos de permanência duradoura, ou seja, são aqueles que demoram mais de um ano para que eu consiga transformar aquele recurso em dinheiro, como por exemplo as cotas de ações. Quando você é sócio de uma empresa, você todo final do ano você ganha a sua famosa PL, né? Sua participação em cima do lucro. Então demora mais de um ano para que você consiga receber aquele dinheiro, que é do final do ano, faz todas as contas, tal, faz o depósito, tal, então isso demora para você poder receber, certo? Esses são ativo circulante e não circulante. Já os passivos também são divididos em passivo circulante e passivo não circulante. Ó, passivo circulante são as obrigações que a empresa tem de pagar durante o ano contábil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tais como salário dos funcionários, obviamente, todo mundo recebe salário, recebe 13º, fornecedores, óbvio, também que você tem que pagar os fornecedores, né, de onde você compra os seus produtos, e os impostos, que a gente já viu na aula 2, os impostos lá que a empresa paga, né, IPI, ICMS, PTU, PVA, tudo aquela coisa, então. Tudo isso está lá no passivo, tá, gente, do lado direito. E o passivo não circulante são semelhantes ao passivo circulante, mas tratam-se de obrigações a serem pagas em um período maior que um ano, como empréstimo financeiro. Vamos supor que sua empresa está precisando de um dinheiro maior do que ele tem em caixa para poder expandir suas atividades.
Aí você vai no banco e só, preciso de um empréstimo de 200 mil reais. O banco, tá, eu te empresto, mas a taxa de juros vai ser essa por mês e você tem um prazo de 5 anos para me pagar. É um passivo não circulante, porque eu vou pagar pelos os próximos 5 balanços, tem que estar com aquele valor ali, o valor que pagou e que ainda falta pagar, certo? Aí um exemplo do que eu falei de um balanço, aí aqui nós temos o ativo, não é mesmo? Aqui, ativo, aí tem circulante, realizável a longo prazo ou não circulante. Ai, nossa, tá, gente, mas aqui é realizável. E o permanente, que geralmente é o ativo total, eles botaram aqui, mas enfim. Passivo a mesma coisa, circulante exigível de longo prazo não circulante. E o patrimônio líquido, que é o capital social e lucros acumulados, a gente vai ver isso daqui a pouco. O que é isso aqui. Modelo de balanço patrimonial. Nós vimos até agora que há várias informações disponíveis em um balanço patrimonial. E você deve imaginar, obviamente, que elas não aparecem como mágica no balanço. E, óbvio, você está certo quanto a isso. Porque, como eu falei, são informações através de auditorias de cada setor, ou seja, cada setor faz a própria fiscalização e faz com que tenha um conjunto de dados, um conjunto de informações críveis, reais, que façam com que a empresa tenha o seu melhor balanço possível. Porém, antes de detalharmos um exemplo de balanço patrimonial, é importante ressaltarmos que a empresa deve ter registrado todos os seus fatos contábeis, isso eu já falei, ou seja, todas as contas de balanço patrimonial compostas pelas movimentações de seus ativos e passivos. São informações que precisam constar em qualquer modelo de balanço patrimonial. Essas movimentações que acabamos de citar, por sua vez, devem estar registradas no livro diário, que hoje não é mais livro, né? É um sistema diário, e documentadas de forma a comprovar esses fatos contábeis. E aí, vamos lembrar da nossa segunda aula do módulo contábil, o que é que documenta os fatos contábeis, principalmente se você pensou em nota fiscal, acertou. Então, só assim é possível elaborar um balanço patrimonial fidedigno, a situação da empresa, fidedigno é real, tá, gente? E que possibilite a análise do seu real panorama financeiro. Isso aí eu já falei a importância do balanço patrimonial. Depois de assegurar que todas as informações estejam disponíveis para elaborar o balanço patrimonial, é hora de colocar tudo no papel. É para usar esse termo em aspas aqui. Deixa eu botar aqui esse termo em aspas, que não é papel. Vamos botar aqui no papel. Pronto. No papel, entre aspas, né? Que afinal de contas, hoje a gente sabe que o balanço é feito através principalmente do planilha de Excel. A primeira coisa a ser informada dentro do balanço patrimonial, isso é muito importante, tá, gente? É o nome da empresa e o período em que o levantamento foi feito. Então aqui, vamos voltar aqui rapidinho. Se fosse aqui esse exemplo de balanço patrimonial, aqui em cima onde está o nome exemplo, você vê que está empresa. Vamos lá, vamos supor. Vou pegar aqui o exemplo. Concreta Escola de Profissão S.A. Um exemplo, tá, gente? Período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, tá? Então, isso. Alguns outros balanços geralmente colocam, além do nome da empresa, colocam o CNPJ, colocam tudo direitinho. Não é, digamos, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas digamos, como é que eu posso dizer? Não é obrigatório, mas também não fica feio, assim, não é errado. Pronto, não é obrigatório, mas também não é errado colocar. É questão de gosto mesmo, de esteticamente falando.
Então a empresa deve ter. Cadê? Essa aqui já passei. Ai meu Deus, me perdi. Aqui, pronto. Informar o nome da empresa e o período que o levantamento foi feito. A seguir, vem as informações sobre as contas do balanço patrimonial que devem ser dispostas da seguinte forma. Como eu já falei, os ativos colocados à esquerda e os passivos à direita. Se você fazer o contrário, está errado. E já adianto que se a Receita Federal bater e auditar seu balanço e ver que está errado, as consequências são bastante sérias. Para facilitar a análise, as contas devem ser dispostas por sua situação de liquidez, ou seja, em relação ao período em que devem se transformar em dinheiro para a empresa. As contas que são mais líquidas e assim se transformarão em dinheiro mais rapidamente vêm primeiro no balanço, ou seja, ativo circulante e passivo não circulante, certo? Vem em cima, então, como a gente pensou aqui do lado esquerdo, que é o nosso lado esquerdo, né? Façam de conta que é do lado esquerdo de vocês. Lado esquerdo, ativo circulante. Do lado de cá, do lado direito, passivo circulante. Embaixo, as que são menos líquidas, ativo não circulante e passivo não circulante. Tá? Uma dica importante para entender se o seu balanço patrimonial está correto é começar conferindo os totais. O total dos ativos de uma empresa sempre deve ser igual ao total de passivos. Isso deve-se ao chamado método das partidas dobradas, em que cada transação financeira é registrada na forma de entrada em pelo menos duas contas, nas quais o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Esse método foi registrado por Luca Pacioli em 1494, mas até hoje continua sendo o sistema padrão usado no mundo todo por empresas e outras organizações para registrar transações financeiras. Isso aqui é bobão. Como vimos, elaborar o balanço patrimonial não é difícil. Desde que você conte com as informações corretas e seguras sobre a sua situação financeira da empresa e que exige um trabalho contínuo de acompanhamento das movimentações contábeis do negócio. E para ajudar na missão de construir o balanço de sua empresa, a gente disponibiliza uma planilha gratuita com o modelo de balanço patrimonial e com ela ficará mais fácil acompanhar a posição contábil, financeira e econômica da empresa e de sua empresa e, consequentemente, avaliar a saúde do negócio em todos os aspectos. Eu coloquei a planilha aqui? Não coloquei a planilha aqui. Mas se vocês quiserem, depois vocês me falam no momento de tirar dúvida com os alunos, com vocês, eu mando a planilha, mando por e-mail mesmo, pessoal de cada um, se quiserem uma planilha de bola. Eu esqueci de colocar aqui, gente, me desculpem, acabei me passando na hora de preparar a aula, foi uma semana bem complicada para mim em termos de tempo, mesmo em casa aqui na gente, para terminar essas coisas do mestrado e tal. Uma semana bem corrida. Acabei me passando, desde já peço desculpas. Mas eu mando para vocês, se vocês acharem que devem, tá? Agora, vamos detalhar os dois ativos. Acabei me passando. Desculpe, gente. Vamos agora detalhar as próprias contas, como eu falei, de ativo circulante, não circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido e tal. A gente vai ver direitinho onde cada item da empresa se coloca em alguma dessas contas, tá bom? Muita hora nessa calma, tá? Eu vou falar bem mais lento do que eu já falo, para que vocês entendam direitinho e não se deixem passar, porque certamente vai cair na prova questões
no plural sobre isso, tá? Então vamos lá. Então vamos retomar o que é o conceito de ativo, que registra os bens, direitos e recursos de propriedade da empresa. Entra nesse grupo qualquer patrimônio, imposto ou direito da empresa que possam gerar algum benefício ou valor econômico, né? Isso a gente já viu. Em outros termos, os ativos refletem onde os recursos de uma empresa foram alocados, trazendo receita presente e futura para a mesma em suas operações. Isso a gente já viu, né? O que é que o ativo gera. Os ativos são separados em duas partes, ativo circulante e ativo não circulante. Tá? Então aqui tudo suavão, né? Então aí, ó, o ativo circulante representa os recursos que a empresa e consegue realizar no curto prazo. Lembre-se que eu falei de curto prazo é o que? O período menor a um ano, né? Como está aqui, os ativos de liquidez com menor que o período de um ano. As principais contas do ativo circulante são, ó, caixa e equivalente de caixa, aplicações financeiras, conta a receber, estoques, despesas antecipadas e tributos a recuperar. Vamos ver cada uma delas, ó. Caixas e equivalente de caixa. O item caixas e equivalente de caixa, como eu falei, se referem aos recursos mais imediatos, ou seja, aqueles muito rápido, sabe? Mais rápido do que imediatamente. Disponíveis à companhia. Basicamente, se trata de todos os recursos que estão no caixa da empresa, e a gente já viu o que é caixa. E também aquelas aplicações financeiras com liquidez imediata. Para que serve o caixas e equivalente de caixa? Ó? São recursos que são mantidos com o objetivo de honrar os compromissos da empresa no curtíssimo prazo. Ou seja, curtíssimo prazo dentro da empresa são geralmente inferior ou no máximo 90 dias. No máximo 3 meses. Para que uma determinada aplicação seja considerada como caixa ou equivalente de caixa, deve atender os 3 requisitos. Aí, eu gastando na mente e aqui no slide na minha cara. Liquidez imediata, como eu falei, ou seja, a capacidade de transformar em dinheiro rapidamente aquele bem no caso. Prazo de resgate inferior a 90 dias, como eu falei. E insignificante risco de mercado. O que é que eu quero dizer com esse insignificante risco de mercado? Quando aquele bem se convertido rapidamente em dinheiro, ele não vai causar riscos à minha saúde financeira no mercado, ou o risco que ele vai causar é mínimo, quase zero. Tipo, é aquela coisa que não vai me causar nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de ação ou que vai me causar preocupações no futuro ou no presente. Tá? Então isso que são itens de caixa equivalente de caixa. As aplicações financeiras, ó. As empresas também podem ter valores depositados em produtos financeiros, como CDB, que são os certificados de depósito bancário, títulos de renda fixa, como CDI, CDL, que são créditos de depósito imobiliário e créditos de depósito, CDI não. Crédito de depósito da irmã. LCI, na verdade é LCI e LCA, desculpa gente. LCI e LCA, que são títulos de renda fixa. São letras de crédito agropecuário, que você compra produtos do mercado agropecuário e depois de um determinado período de tempo aquele crédito ele é te devolvido. E LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que são dos títulos de crédito de construção de casa. E demais aplicações em instituições financeiras que possuem investimento de resgate entre 90 e 365 dias. Tá? Então, por exemplo, CDB, LCI e LCA tem esses prazos, mas o CDB, LCI e LCA são pouquíssimos que tem, mas tem. Nesse caso, essas aplicações são agrupadas em uma conta chamada aplicações financeiras. Então,
Percebam como o balanço ele já está crescendo. Ó. Antigamente era só o quê? Ativo, passivo e patrimônio líquido, né? Depois foi para quê? Ativo, não circulante, ativo circulante, ativo não circulante. Percebam que agora, já no ativo circulante, eu já vou ter mais uma coisinha. Então vai ser, ó, ativo circulante. Aí eu vou ter primeira conta, caixa equivalente de caixa. Aí tem os itens, depois eu vou botar aplicações financeiras. Então percebam que o balanço ele já está crescendo. Então vou colocar lá, ó, se a empresa tem títulos de CDB, ele vai tem que colocar lá todas as aplicações financeiras. Contas a receber, a gente já viu o que é, mas não dizer, ó, nada mais são do que o dinheiro devido pelos clientes à empresa que ainda não foi pago, seja ele em parcelas a prazo ou à vista. Esse ativo é originado sempre que a empresa presta um serviço ou vende um produto, mas ainda não recebeu o pagamento integral. Então se eu falo assim, olha, eu te vendi aqui um relógio. Aqui, ó. Um relógio, eu estou vendo um relógio para você. E aí você fala, olha, eu vou te dar R$100 agora e os outros R$100 daqui a 30 dias. Então você tem que... Eu não recebi o pagamento integral, então entra como contas a receber. Se for um balanço mensal, por exemplo. Aí você tem que colocar. Então perceba, ó, o ativo circulante ele já tem 3 subdivisões. Tem, ó, caixa equivalente de caixa, aplicações financeiras e contas a receber. Para ficar um negócio bacana, resolvi fazer um negócio aqui. Peraí. Vamos ver aqui se dá certo. Vamos ver se vai aqui. Enquanto abre aí, abriu, né? Vamos botar aqui pra... Vamos botar aqui, ó. Empresa fulano de tal, tá? Esse é o nome da nossa empresa. Período, vamos pensar aqui, 1º de 2019 a 31/12 de 19, tá? Beleza? Esse é o nosso... Então vamos lá, ó. Vou dar ativo do lado esquerdo. Não, pera aí. Vou botar aqui. Vamos botar mais pra cá pra ficar um negócio bonito. Tem muito tempo que eu fiz isso, tá, gente? Mas eu vou lembrar. Dei ativo, pronto. Aqui é só um exemplo, tá, gente? É só pra vocês. Passivo. A gente viu que... Olha aqui, vai ter o que primeiro? Aliás... Peraí, com isso aqui. Vou botar aqui o valor. 300, vamos botar 1 milhão. 1 milhão. Pronto. Beleza? Aí vamos lá aqui, ó. Ativo circulante. Vamos botar 500 mil. Bom, aí vamos lá, ó. No item caixa, equivalente de caixa.
botar aqui 100 mil. Aí você bota aqui, ó. Vamos pegar aqui o caixa, equipamento de caixa. Acho que vai ficar melhor assim pra gente ver, ó. Liquidez imediata, né? Vamos botar aqui, então. Títulos. Vou colocar um negócio mais bonito aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Títulos. Ou títulos recebíveis inferior a 90 dias. Só para botar, para facilitar aqui, tá, gente? Pra gente agilizar. Isso aqui não fica em negrito, tal. Aí a gente vai pro próximo agora, que é o que? Aplicações financeiras. Financeiras, a gente bota 300 mil. Vamos lá aqui, aí aqui a gente bota, ó, título CDB 1. Aqui não vem coisa porque como ele é subtítulo, então ele não vem. R$150 mil. Só para a gente avisar aqui, ó, título CDB 2. R$150 mil. Então só aqui a gente já tem quanto, ó? 100 com 300, 400. Falta 100 mil do ativo, ó. Aí contas a receber. Contas a receber. 100 mil. Aí você bota aqui, ó. Vamos botar aqui só um exemplo. Prestação. Cliente 1. R$50 mil. Usou. Prestação cliente 2. Percebam, ó, que todos os valores bateram. Aqui, ó, quer ver? 500 mil, ó. 100 com 100, no caso 100, 300. 100, 100, 100, 100, 100, 300, 500 mil, certo? Aqui, ó. Então, vamos voltar para cá. Depois a gente vai voltar para esse balanço aqui, tá? Só pra gente usar, ó. Então, essa diferença ajuda a entender a diferença na contabilidade entre o regime de caixa e de competência, que não precisa a gente fazer, não. Aí só um exemplo de contas a receber. E tem aí, ó. Estoques, como eu falei, também vai para o ativo circulante. Para empresas que trabalham com estoques, eles também precisam ser mencionados e agregados no balanço patrimonial. Os estoques nada mais são do que os produtos armazenados pela empresa que se espera são vendidos no futuro próximo. O importante é saber que os estoques são bem de posse da companhia que possuem valor, como eu já falei, que por isso são contabilizados como ativo da empresa. Então aqui, ó, também entra aqui no nosso balanço estoques. Vamos botar em coisa, lembra que todo título e subtítulo é em negrito, tá, gente? Estoques. Vamos botar 100 mil em estoques. Vamos, né? Na verdade aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo como são as coisas? Um erro, ó. Então vamos só botar aqui um
um 6, só para a gente não se perder, a gente bota aqui 100 mil de estoque. Opa, 100 mil de estoques para bater, ó. 100 mil, nesse 100 mil a gente bota aqui, ó. Vamos pensar que é uma empresa que trabalha com 2 produtos. Estoque produto 1, produto 1, estoque produto 2. Tem 50 mil em cada. Tô botando para facilitar aqui, tá, gente? Ó, 50 mil, 50 mil. Pronto. Então bateu 600 mil, aqui todas as contas em preto, ó. 100, 300, mais 300, 400, mais coisa 500, 600, certo? Perceba que até aqui tudo beleza, né? Despesas antecipadas são aqueles gastos realizados pela companhia, mas que ainda não refletiram em benefício para a empresa. Por exemplo, ó, prêmios e seguros pagos antecipadamente, aluguéis pagos com antecedência e outras despesas antecipadas. Isso aqui também está no balanço no ativo. Então vamos pensar aqui, ó, despesas antecipadas. Vamos botar 0, tá? Para a gente facilitar aqui, ó, 0. Vamos supor que a empresa não tem nenhuma receita, nenhuma despesa antecipada que ela tem que pagar. Então, bota aqui, ó, 0, simplesmente 0. Registra assim mesmo, tá? 0, aí, pronto. Lembrando que isso aqui é em negrito. Tributos a recuperar são aqueles tributos pagos na compra de mercadorias e que reduzem o imposto a recolher incidente sobre a venda dessas mercadorias. Esses tributos podem ser classificados tanto no ativo circulante quanto no ativo não circulante. Por via das dúvidas, a gente vai botar aqui no ativo não circulante, no ativo circulante, tá? Tributos a recuperar. Vamos supor também que isso aqui não tem como dar 0, mas vamos supor que seja 0. A gente, só para facilitar a nossa conta aqui, tá? Beleza, aqui a gente fechou o ativo circulante em 600 mil reais, tá? Aí vamos agora para o ativo não circulante. Ativo não circulante, que é o próximo item do nosso. Certo? Se o ativo é de 1 milhão, o ativo circulante é de 600, o ativo não circulante será de 400 mil reais. Vamos ver agora o que é os itens do ativo não circulante. Ó. É composto de bens e com direito com realização acima de 1 ano, como eu já falei, ou de natureza fixa e duradoura. Normalmente, o ativo não circulante é dividido em 4 grandes contas, em ordem decrescente de liquidez. Ou seja, da mais líquida para menos líquida. Então aí, ó, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Para facilitar aqui, vamos botar aqui, ó, realizável a longo prazo, não é isso? Realizável a longo prazo. Como são 4, para facilitar a nossa vida, e até para agilizar a aula, aqui ó, 100 mil reais. Tá? Vamos ver agora o que é que compõe o realizável a longo prazo. Ó. O ativo realizável a longo prazo inclui a parcela não circulante de alguns ativos que já mencionamos, despesas antecipadas, tributos a recuperar e contas a receber. Além disso, também são incluídas aplicações financeiras de longo prazo, como ações, títulos pós-fixados e derivativos. Outro componente do ativo realizado é o imposto de renda, o IR, e a contribuição social diferidos. Essa conta no balanço patrimonial surge quando a empresa paga mais impostos do que deveria e a diferença pode ser abatida em impostos no futuro.
Por fim, os últimos componentes relevantes são os créditos com partes relacionadas aos depósitos judiciais. Para facilitar aqui, vamos botar duas dessas aqui, tá? Vamos, por exemplo, depósitos judiciais, no valor de 50 mil. Isso aqui não é negrito. E vamos botar aqui, qual aqui o valor? Títulos pós-fixados. Títulos pós-fixados, tá? Só pra gente... Também não é negrito. Não, cadê aqui? Você viu que o balanço já está ficando grande. Os investimentos são a parcela de investimento da companhia correspondente àquelas aplicações financeiras ou participações societárias com caráter de longo prazo. Ou seja, a empresa não espera vender essas participações no curto prazo, ou seja, menor de um ano. Os exemplos mais comuns são participações em coligadas, subsidiárias e controladas. Por exemplo, a empresa detém participação em uma empresa, em uma outra empresa, ou em um conglomerado de empresas que estão fazendo determinado investimento, certo? Então a gente bota aqui nosso balanço, investimentos, aí no valor de 100 mil reais também. Para facilitar aqui, vamos botar aqui, ó, participação societária em outras empresas. Vou botar em outras aqui só para... Ah, essa aqui não é... Vamos para o próximo. Imobilizado. O ativo imobilizado corresponde a todos os bens necessários para a manutenção das atividades da companhia. Esses bens costumam ser tangíveis, isso é, tem presença física. Então, ó, os imobilizados são o quê? Os imóveis, máquinas, veículos, móveis, utensílios e computadores. Então, vamos botar aqui, ó. Imobilizado. Também no valor de 100 mil reais. Tô botando isso aqui para facilitar, tá, gente? Mas pode ser que seja... Certamente tem muito mais coisa. Eu tô botando aqui um... Vamos botar aqui, ó, só terrenos, 50 mil e máquinas e equipamentos. Aí vamos supor que aqui essa máquinas e equipamentos tem os carros, tem tudo, tá? Só pra gente facilitar a nossa conta. Intangível. Os ativos intangíveis são aqueles ativos que não possuem presença física, mas geram benefícios para a companhia, como por exemplo os contratos, as patentes que alguma empresa tem, direitos autorais e softwares. Então vamos botar aqui. Intangível. 100 mil. Vamos botar aqui patentes mesmo, né? E vamos supor que essa empresa crie algum remédio, ou sei lá, vacina do coronavírus. Tal. Então aí, ó. Pronto. Certo? Percebam que se eu somar todos esses valores em preto aqui, ó, vai dar 1 milhão de reais. Porque, ó, tem que bater com o que está o ativo, com a soma do ativo circulante e com a soma do ativo não circulante, certo? Então aqui a gente fechou um lado do balanço. Agora a gente vai para o outro, aqui, ó. O passivo. Ok, ó. Que também é composto de o quê? Passivo circulante e não circulante. Então, ó. Vamos lá, ó. Passivo circulante é composto pelas dívidas e obrigações da empresa, com vencimento menor
de 1 ano. Os principais componentes são pagamento de fornecedores, empréstimos de curto prazo e impostos. Nessa parte do balanço patrimonial são incluídas as seguintes contas: obrigações sociais e trabalhistas, obrigações com fornecedores, obrigações fiscais e empréstimos e financiamentos. Então vamos botar aqui, para a gente facilitar, vamos botar aqui, passivo circulante. Vou botar aqui a mesma coisa, passivo 1000. Vamos complicar um pouquinho só aqui. 500 mil de passivo circulante. Vamos lá. Então, obrigações sociais e trabalhistas. Obrigações sociais e trabalhistas. Vamos botar só sociais aqui, então, para facilitar. Você veja cada dela, eu me lembro. Vamos lá. O que são obrigações sociais? Passivo não circulante é composto por dívidas, obrigações peraí. Obrigações sociais. Vamos botar aqui então. Vamos fechar aqui então, gente. Peraí. Sei que eu tinha botado os exemplos das obrigações sociais trabalhistas. Vamos botar aqui, pagamento de, vamos supor, cadê aqui? Pagamento de salários e encargos, pagamento de encargos. Aí bota aí, 100 mil. Isso aqui não é em negrito. Pagamento de salários. Pronto, para dividir os dois fica melhor. De salários. 25 mil reais. Aí vamos para o próximo, que sei o que? Obrigações com fornecedores. Obrigações com fornecedores. Aqui é fornecedores, tá, gente? 125 mil reais. Aqui, pagamento fornecedor 100 mil. Isso aqui não é negrito. Pagamento fornecedor 2, 25 mil. Aqui. Vamos para o próximo. Obrigações fiscais. Obrigações fiscais. Negrito. R$25.000. Aí bota aqui, impostos. Vou botar aqui impostos IPI. 100 mil impostos. Só pra gente e por último, empréstimos e financiamentos. Aqui, essa aqui também negrito. 125 mil também, né, para fechar tudo.
1, 2, 3, 4, 300, 500 mil. Aí você bota aqui, ó, empréstimo BB, que é o Banco do Brasil, vamos supor. Aí eu peguei aqui, ó, 100 mil do Banco do Brasil e empréstimo Itaú. Eu peguei 25 mil no Itaú. Bateu aí, ó, passivo circulante, né? E o passivo não circulante, composto por dívidas e obrigações com prazo de vencimento maior do que 1 ano. Costumam fazer parte dessa conta empréstimos de longo prazo e garantia de aportes. Então aqui, ó, a gente vem aqui, ó, passivo não circulante. Aqui, ó, passivo não circulante. Se o passivo é de 1000, o passivo circulante é de 500, então passivo não circulante é de 500 mil reais. Aí vem o que? Empréstimo de longo prazo e garantia de aportes. São exemplos de passivo não circulante: parcelas de dívida de longo prazo, incluindo juros e taxas contratuais, créditos provisionados para sócios, acionistas executivos, quitados após 12 meses após o balanço, debêntures e outros compromissos. Então vamos botar aqui, ó, empréstimo de longo prazo, empréstimo de longo prazo. Aí a gente bota aqui, ó, 250 mil. Aí você bota aqui, ó, pagamento debêntures, 250 mil. Isso aqui é em negrito. E a outro, garantia de aportes. Garantia de aportes. Aí, beleza. Aqui também em negrito. Também 250 mil. Pagamentos sócios. Também 250 mil. Tá? Aí, ó, gente. Mais ou menos o nosso balanço tá feito aqui, ó. E aí o patrimônio líquido é a conta que registra os recursos diretamente envolvidos pelos sócios, além de reservas de capitais realizadas. Além disso, no patrimônio líquido, que são contabilizados os resultados líquidos da empresa durante o resultado de exercício. Ou seja, o patrimônio líquido compreende o valor dos recursos próprios da entidade. Seu cálculo é sempre igual à diferença entre o ativo e o passivo. Então seria logo aqui embaixo, ó. Patrimônio líquido. Líquido igual. Na verdade, isso não era aqui. A gente tem que botar aqui no canto. Patrimônio líquido. Isso é o quê? Deixa eu ver se eu lembro a formulazinha. F4 menos H4. F4 menos H4. Aí, ó, 0. Que é o que, ó? A diferença entre ativo e passivo. Que dá 0. Então, mais ou menos o nosso balanço patrimonial é feito assim. Nesse caso aqui, tudo que a empresa vendeu, ela lucrou. Ou tudo que ela vendeu, ela gastou. Certo? Então aí, ó. Então, afinal de contas, para que serve o balanço patrimonial? Depois disso tudo que a gente viu, de como é que faz um balanço,
É a forma de representar de forma qualitativa e quantitativa tudo que a empresa possui, por ser organizados em blocos e classificados por um bloco de liquidez. Fica claro visualizar essas informações tanto de uma conta específica quanto a situação geral da empresa, como a gente viu aqui, né? Ó, tudo detalhadinho, que a gente viu aqui, ó. Lógico, com uma empresa isso aqui é muito maior, mas a gente fez aqui para simplificar. Por isso que com o balanço patrimonial é possível, ó, saber a posição patrimonial da empresa, conhecer quais são os seus bens, direitos e obrigações determinadas, avaliar as necessidades operacionais e financeiras, entender de onde é que vem os recursos da empresa, a gente viu ali de onde é que vem, vendas e tal, determinar o desempenho da empresa através da evolução histórica de seu patrimônio, isso você faz a partir de 5 balanços, auxiliar o planejamento fiscal e tributário da empresa, estimar o valor da empresa, seja através de seus ativos ou do patrimônio líquido, possibilitar o pagamento de dividendos aos sócios e acionistas, fornecer informações úteis para os investidores e demais interessados, ou seja, as pessoas que querem investir na sua empresa. As vantagens de se utilizar o balanço patrimonial, ó, identificar a situação financeira em determinado momento, a partir daí é possível ter noções sobre a qualidade dos ativos da companhia, quais são seus passivos e ativos. O balanço permite calcular, por exemplo, a porcentagem de ativos que é financiada por capital próprio ou por capital de terceiros. Essa diferenciação é chamada de estrutura de capital. A gente já viu ali pagamento de sócios e capital próprio. Para que o investidor obtenha lucros com seu projeto empresarial, é fundamental que as fontes de recursos desse negócio tenham um custo menor que a rentabilidade de um projeto. A gente viu ali que não tem, né? No nosso que a gente fez, deu zero tudo. Então, se um bom projeto, à luz de uma boa análise de futuros resultados, demonstrar que captar recursos de terceiros é viável a fim de obter lucro com investimento, a companhia poderá captar esse recurso para aumentar seus lucros. As desvantagens do balanço patrimonial é apenas a fotografia da empresa em determinado momento, como foi de um ano. Então, por exemplo, quem vê os balanços das empresas esse ano com a pandemia do coronavírus pode achar que todas as empresas no Brasil estão ruins, o que não é verdade, porque a fotografia é desse momento de dificuldade que estamos passando. E não, por isso não reflete o desempenho financeiro de uma empresa e nem sua capacidade de geração de caixa, como eu falei. Além disso, essa imagem instantânea da empresa pode ser manipulada pela empresa, dependendo da sua necessidade de demonstrar resultados, as chamadas fraudes contábeis, né? Botam um contador para fraudar. Se a empresa desejar captar um empréstimo em melhores condições de pagamento, seus sócios podem injetar capital no balanço patrimonial para aumentar as garantias perante instituições de financiamento. A importância do balanço patrimonial, já falei, né? Então, de forma resumida, o que a gente viu hoje, balanço patrimonial, estrutura do balanço, os elementos de balanço patrimonial. A gente viu mais ou menos como é que faz um balanço patrimonial. Que vamos ver na próxima aula, ó. Vai ser bem rápido essa aula a próxima aula, porque nós vamos ter a prova. Vai ter demonstração do fluxo de caixa, o que é, os objetivos, estrutura, os tipos de demonstrações. Vai ser uma aula bem curtinha mesmo, bem rapidona. Vou passar na próxima aula o que é que vocês precisam fazer para estudar para a prova. Vou montar o cronograma de estudos para vocês fazerem a prova. E nós já vamos também aplicar a prova, tá certo? E aí uma mensagenzinha para vocês que eu sempre deixo, né? A mão do sucesso profissional tem 5 dedos. Ou seja, 5 coisas que a gente tem que fazer. Caráter, acima de tudo. Vocação para aquilo que você quer fazer. Talento, esforço e disciplina. Com tudo isso a gente consegue chegar com sucesso profissional. Caráter a gente já traz da gente. Vocação a gente descobre ou trabalha nela. Talento também. Eu não acho que as pessoas nasçam com talento. A pessoa desenvolve um talento. Através do que? Do esforço e da disciplina. Certo? Fiquem com Deus. Até uma próxima. E assim que essa aula for postada, novamente lá no WhatsApp vamos tirar dúvidas. Vamos responder a lista de exercícios e tal. E aí ficar tudo certinho pra gente fazer a prova e fechar esse módulo numa boa. Valeu? Abraços.